Estamos no dia 23 de abril de 2025 e no início de abril nós estivemos aqui nesse pequeno açude e essa parte que a gente está vendo aqui armazenada nesse buraco e a represa principal estavam separadas. Não existia esse filete de água que a gente está vendo aí. No início de abril, então, não tinha por causa da quantidade de chuva que era pouca. E nós chegamos aqui e estamos vendo que por conta das chuvas, cerca de 10 milímetros de chuvas que aconteceram no dia nós estamos rindo aqui porque nós estamos vendo algumas piabas, que é um pequeno peixe, passando de um lago para o outro, aqui. O que é incrível porque não tinha vida aqui. Em janeiro não existia esses animais aquáticos, esses peixes. E a gente vê que eles estão correndo aqui por conta da ponte de água que foi criada entre as duas represas, passando de um lado, do lado que é menor, para o lado maior. Certamente por instinto ele sabe que esse menor vai secar muito mais rapidamente do que o maior lago. Está aí o instinto dos peixes. E então nós voltamos a dizer que caiu 10 milímetros de chuvas aqui há 2 dias atrás. E alguma água escorreu das partes altas, nesse terreno rígido que a gente vê, que é pedras principalmente, já aflorou as pedras por conta do material que foi tirado aqui para a construção da parede, a terra como se diz, e essa água escorreu dos lados das partes altas, principalmente nas trilhas do gado, onde o terreno é muito rígido. E entrou alguma água então nesse reservatório, com a chuva de 10 milímetros. E a gente até aproveita para ver, observar esse corte que foi feito no terreno para a retirada de terra, como se diz, para a construção da parede de terra. E aqui está o tipo de terreno, a estrutura do terreno. Na parte mais superficial, praticamente já não existe solo. Essas pedrinhas miúdas aí, incrustadas no terreno, já é o subsolo. Então existiu acima delas um solo de pelo menos 80 centímetros de espessura. E esse solo foi retirado e algumas sementes de plantas que escorreram depois por conta da água, da chuva que escorre nessa pequena inclinação do terreno, foi trazendo semente e nesse subsolo, onde o solo desapareceu, ainda germinaram algumas sementes, algumas das centenas de espécies de plantas que existiram aqui nessa área do agreste. Então a gente vê que tem a rocha matriz que vai ficando cada vez mais sólida à medida que vai se aprofundando. E existe essa pedra miúda, fraturada, pequenas pedaços cheixos irregulares, incrustados nesse terreno que é o subsolo e a rocha matriz. E algumas plantas surgiram aí. Então nós estamos vendo aqui um modelo de terreno que foi, vamos dizer assim, usado pelo homem para a sua construção. E a gente pode ver claramente aqui que acima da rocha matriz existe o subsolo e acima do subsolo estaria o solo mais escuro, onde estão
vamos dizer assim, 100% das plantas. Só que essas plantas introduzem suas raízes até chegar na rocha matriz para a coleta de nutrientes minerais e também para a coleta de umidade de água, porque é desse sistema que biologicamente a planta vive. Então nós tocamos aqui nesse ponto para mostrar que esses 10 milímetros de chuva que aconteceu recentemente aqui, em 2 dias, foi suficiente para levantar um pouco a lâmina de água do açude, desse pequeno açude, mas certamente nós veremos que no terreno onde tem bastante plantas, que não é o caso daqui onde nós estamos caminhando, que aqui foi arrancado o solo, onde tiver bastante planta e tiver o solo, certamente essa água não escorreu. Mesmo por gravidade, a umidade em 2 dias, ou seja, 48 horas, não foi suficiente para umedecer o solo e fazer com que essa água escorresse para as baixadas, para os açudes, para o riacho, para os açudes. Isso é bom explicar porque não é toda a chuva que vai chegar água no açude, a não ser aquela que vem diretamente da nuvem, se precipitando no lugar da represa. Isso é bom explicar porque significa dizer que nem toda a chuva vai ser armazenada. Nem toda a chuva, não só pela a baixa precipitação, mas também porque em 48 horas que choveu 10 milímetros, a fuga de água da represa foi de no mínimo 2 centímetros de lâmina de água. Então, 10 milímetros significa 10 litros de água por metro quadrado da terra, da precipitação dessa chuva. Enquanto que a fuga do solo, ou seja, da superfície da terra, aqui nessa área do Brasil, é de 3,5 milímetros por dia. Então, em 48 horas, essa fuga de água, por diversos vetores, foi de 7 milímetros. Choveu 10 milímetros em 2 dias e já fugiu 7 milímetros. Então restou 3 milímetros dessa água da chuva aqui, onde nós estamos caminhando, vendo aí a umidade e confirmando que aqui nesse ponto onde nós estamos caminhando, onde tem esse solo, não escorreu água alguma. Foi absorvido totalmente as chuvas que aconteceram nas últimas 48 horas, que somam 10 milímetros. Não contribuíram, portanto, para a represa, a formação de uma represa. Embora as plantas tenham se beneficiado extraordinariamente, já que em 48 horas não deu tempo para as plantas menores, suas sementes germinarem. Nenhuma das plantas, nenhuma das sementes germinaram aqui nessas 48 horas, porque não deu tempo. E porque também já não existe. A maioria das sementes das plantas aqui já não estão aqui, por conta de que esse terreno veio mantido nu, sem vegetação, durante dezenas de anos. E as plantas certamente ainda já estavam enfolhadas, e mesmo se não tivessem folhadas, as plantas a nível de árvores e arbustos, ele não teria dado tempo nessas últimas 48 horas para que a planta, brotasse flores, folhas. Aliás, flores jamais aqui, se a gente olhar, dar uma panorâmica com nossa câmera, não existe nenhuma flor nesse momento aqui. Por quê? Primeiro, provavelmente já botaram flores esse ano. Mas como a chuva não foi suficiente para manter o solo úmido e a fuga de água é extraordinária, o que aconteceu é que se botaram flores, essas flores secaram sem se reproduzir.
Então nós estamos vivendo num clima totalmente diferente do que o homem encontrou aqui, o homem civilizado, há 300 anos atrás, quando ainda existia aqui o homem, o selvícola, o índio, que não tinha as mesmas necessidades, que embora fosse as mesmas necessidades alimentares de todo ser humano, não precisava produzir seu alimento, porque seu alimento estava disponível nas plantas, para todo lugar, nos riachos, cheio de peixes, e nas caças. Aqui existiu até onça, onça pintada, onça vermelha. Todas as espécies de onça que a gente conhece no Brasil existiram aqui. E quando a gente chega aqui, caminhando nesse chão, vê essa casa dos caracóis. Caracóis, que é um animal aquático que surge na época das chuvas. E aqui a gente vê como é que eles chegaram aqui. Provavelmente trazido por alguém. Então alguém foi num pequeno poço aí no meio do rio, ou do riacho, lá onde estavam esses animais. Essa carapaça de carbonato de cálcio. E tentando tirar algum peixe que estava mergulhado lá no poço, trouxe também esses animais que não é usado aqui como alimento pelo homem. E ele jogou aqui, pegou o peixe, tirou o peixe da tarrafa, como se diz aqui, que é a armadilha para pescar, e jogou fora esses caracóis que vão certamente contribuir com a vida, com esse cálcio que compõe a sua carapaça. Então nós estamos vendo aqui caminhando e não vemos nenhuma flor, repetimos, que não há nenhuma flor aqui, nesse momento, nem para fazer remédio. E se não tem flor, não tem abelhas. E se não tem abelhas, não vai ter mel, que é o seu alimento, mas também é o alimento para vários animais. Outros, além de insetos, animais de grande porte também utilizam o mel como alimento e sem dúvida nenhuma o homem. E caminhamos um pouco aqui e nos surpreende ver essa escavação aqui. Para quem não sabe, aqui foi intocado um peba, um tatu, que ainda raramente existe nessa área do Brasil. Então está aqui o homem caçador, coletando caça do resto de caça ainda nessa área do Brasil. E certamente era o costume do índio, que já não existe aqui, esse tipo de caça usado no seu menu, na sua alimentação. O peba, o tatu. Esse aí, coitado, nem conseguiu se reproduzir, porque é único, talvez numa área de 400 km², nessa área do Brasil, e foi certamente eliminada a espécie ao tirar o último dos peba, dos tatus. Então nós estamos caminhando nessa área e estamos mostrando, através desse vídeo, que o homem realmente causou um dano, vamos dizer assim, muito grave ao ambiente aqui, ao devorar não só as plantas, e ao devorar as plantas aqui para fazer seus campos de lavoura e de pastagem do gado, ela eliminou também os animais da fauna, ou seja, eliminou a flora, acaba os animais, porque a gente sabe que o vegetal é o quinto elemento da natureza, porque é autótrofo, converte os elementos da natureza em massa orgânica vegetal, em vida. E todas as outras espécies dependem então do vegetal, não só como alimentação, como o elo principal da alimentação dos animais,
também como abrigo de várias formas, porque a gente sabe que numa planta dessa existem várias espécies de insetos sendo habitando uma árvore, mas também colhendo da árvore tudo o que ele precisa para viver. E os outros animais de maior porte vão também depender, como é o caso do passarinho que a gente está vendo aí, do que a planta produz a partir do seu corpo, como é o caso da flor, que já não existe aqui nesse momento, onde as abelhas e as borboletas colhem o néctar e fazem a polinização.